Olá, gente. Começamos a parte 2 da nossa 7ª videoaula e continuamos conversando sobre a 18ª lição, Justiça, das lições sobre ética do professor Tugendhat. Nós vimos na aula anterior algumas relações já entre a argumentação do professor Tugendhat em torno de uma moral do respeito universal e igualitário e as interlocuções possíveis com a noção de justiça distributiva desenvolvida pelo John Rawls. Para lembrar, ontem nós vimos que a proposta do professor Tugendhat é justamente essa, de um respeito universal, de uma moral do respeito universal e igualitário. Segundo ele considera que essa é a única possibilidade de nós termos a pretensão de realizar, no nosso acontecer histórico, a ideia de um ser humano bom. E a ideia de um ser humano bom, na concepção da ética do professor Tugendhat, é um parceiro de cooperação. E isso implica, para que nós sejamos considerados parceiros de cooperação na vida social, nós temos que ter a capacidade de reconhecer o outro como sujeito de direitos iguais. Isso significa que existe uma correlação entre obrigações e direitos. Sem essa premissa da nossa capacidade de reconhecer o outro, em geral, como uma espécie de a priori. Nós temos que ter a capacidade de reconhecer o outro como sujeito de direitos iguais e de compreender que aos direitos dos outros correspondem obrigações nossas, e vice-versa, evidentemente. Muito bem, o professor Tugendhat faz ainda aquelas considerações sobre a noção kantiana de Estado, e a dependência que é consensual na história da filosofia entre o desenvolvimento do indivíduo e o desenvolvimento do Estado, e, portanto, a estrutura do Estado tem uma relação de necessidade com o tipo de indivíduo que nós conseguimos ser. E o indivíduo bom é algo que só é possível por meio do Estado. O Tugendhat acrescenta a ideia de que, para que o Estado seja considerado bom, ele precisa garantir a dignidade humana, e nós vimos como isso está ligado à ideia de direitos econômicos, em grande medida. Também vimos que a justificação moral do Estado está mais baseada na ideia de justiça do que na ideia de direitos, e que a literatura filosófica e de ciência política sobre o assunto não costuma explorar a questão da justiça em relação com a questão dos direitos humanos, em particular. O Rawls, da sua parte, não discute a questão dos direitos fundamentais, e o professor Tugendhat explica ao longo do texto que ele não faz isso porque ele não faz, em parte, uma distinção entre o bom e o justo. E o Ackermann, por sua parte, trata apenas da questão dos direitos negativos de liberdade, como eu comentei com vocês, dizem respeito àquele direito que nós temos à não ação do outro, seja esse outro o Estado, ou outros indivíduos, ou a coletividade. Dei alguns exemplos para vocês: liberdade de pensamento, violação de correspondência, a obrigação que o Estado tem de não violar a propriedade, ainda que na tradição liberal burguesa nós tenhamos um conceito que é muito importante, que é um valor, que é uma conquista, que é a ideia da função social da propriedade, que nós comentamos um pouco também, e como isso pertence à tradição liberal burguesa, diferentemente do que é compreendido pelo senso comum como algo ligado às filosofias de esquerda. Não se trata disso. A questão da função social da propriedade tem muito mais a ver com a necessidade de produtividade, de competitividade na sociedade capitalista. Isso nos permite entender porque, segundo uma certa perspectiva, não é produtivo, não é bom, para a sociedade capitalista que nós tenhamos grandes extensões de terras improdutivas. Então, mesmo essa questão, se a gente for buscar na literatura da reforma agrária,
ela está ligada à questão da função social da propriedade e ao desenvolvimento do pensamento liberal burguês. Feitos esses esclarecimentos, a pergunta fundamental que o professor Tugendhat faz, pelo menos na sua formulação inicial, na 18ª lição, é como se relacionam, então, direitos humanos e justiça. A avaliação moral do Estado passa necessariamente por responder como direitos humanos e justiça estão relacionados. E nós temos que entender que a ideia de dignidade humana, que está contida numa noção muito geral de direitos humanos, ela se torna mais clara e mais específica se nós pensamos isso em termos de direitos econômicos. Muito bem. Quanto ao conceito de justiça nas obras discutidas pelo Tugendhat, ele afirma que o Rawls e o Ackermann não orientam a compreensão do conceito de justiça, mas sim tomam o conceito de justiça como evidente e tratam apenas do aspecto distributivo da questão do conceito de justiça, que é só um dos aspectos do conceito de justiça. E essa pressuposição é a de um conceito igualitário de justiça distributiva. Mas, apesar das considerações que nós mencionamos na aula passada a respeito da posição do Rawls e até mesmo do Singer sobre a improdutividade de definir conceitos no início da investigação, nesses casos, na verdade, é um complicador para a compreensão da própria proposta filosófica, segundo a opinião do professor Tugendhat. Nós recorremos à compreensão intuitiva ou a um sentido que intuitivamente nos é oferecido para os conceitos, não nos detemos no início da investigação na definição desses conceitos, e segundo Tugendhat, essa é uma dificuldade inicial bastante comprometedora. Então, logo, o professor Tugendhat começa aquela reconstrução dos conceitos históricos de justiça. Fala na República e no conceito que foi reformulado pelo Peano e que é conhecido em todas as faculdades de direito, a noção da justiça naquela formulação latina sum cuique triburi, que significa, numa tradução consagrada, dar a cada um o que é seu. E o Tugendhat explica que se trata, na concepção platônica que dá origem ao conceito reformulado pelo Peano, se trata de dar a cada um o que cada um merece. Então, nós temos uma relação entre o conceito de justiça e o conceito de mérito, de merecimento, lá no início da tradição ocidental. Por sua vez, Aristóteles faz uma distinção entre a justiça distributiva e a justiça corretiva. E a justiça corretiva é dividida em duas partes, o que nós conhecemos por direito penal e por direito civil. No direito civil, nós temos o que o Aristóteles chama de uma transação voluntária, por exemplo, contratos. Quando uma pessoa procura um imóvel para comprar, para alugar, em quaisquer relações comerciais contratuais, elas são reguladas pelo direito civil. E aí nós temos transações baseadas na livre vontade dos agentes. No caso do direito penal, mas claro, nos dois casos nós temos o aspecto corretivo da justiça. Tem no direito civil e tem no direito penal para o caso das transações involuntárias. E o professor Tugendhat exemplifica quando alguém subtrai um bem de outrem, furta, rouba, etc. E aí nós temos a necessidade, então, da reparação do dano, e a justiça precisa se basear, nesse caso, mais uma vez, na compreensão, na quantificação do quanto de punição merece o infrator, no caso dessa transação involuntária, um ladrão, um criminoso, eventualmente. E aí o professor Tugendhat nos lembra da importância da imparcialidade do juiz, e na figura da justiça com os olhos vendados das catedrais medievais. Isso quer dizer que, para que nós tenhamos uma sociedade justa,
né? Primeiro, nós precisamos de uma complexidade de garantias e de limitações ao poder, porque senão nós não podemos almejar que se faça justiça quando da aplicação das penas ou quando da realização de processos no âmbito da justiça corretiva, em que algo precisa ser reestabelecido, seja no direito civil por uma desigualdade em termos contratuais, e isso foi desenvolvido lá no capítulo 1 do livro do House, uma teoria da justiça que nós estudamos, né, que não é verdade que os contratos são justos simplesmente porque as partes voluntariamente aderem a um determinado contrato. Não nos faltam exemplos da assimetria entre as partes nos contratos na sociedade contemporânea, né? Se nós nos recusamos a aceitar os termos de um determinado contrato, nós não conseguimos acesso a um bem que nós necessitamos. Na maioria das vezes, é isso que acontece na vida das pessoas, né? Nós não concordamos com uma multa de 10% por atraso no pagamento do aluguel. Mas se nós não assinarmos um contrato nesses termos, nós não conseguimos alugar uma casa. Nós não concordamos com os juros abusivos e as taxas cobradas pelos bancos, mas se nós não assinamos um contrato com essas cláusulas, nós não conseguimos ter acesso às facilidades que um determinado tipo de conta bancária nos oferece. E assim sucessivamente, nós poderíamos dar uma infinidade de exemplos. No caso do direito penal, também nós precisamos o quê? Que a instância corretiva seja imparcial, que o locador e o locatário no contrato de aluguel, a imobiliária ou o dono da casa e aquele que aluga, sejam olhados pelo juiz de forma neutra. Não interessa se é o doutor fulano, se é o doutor Beltrano, se é o seu Zé. São A e B, dois sujeitos de direitos que precisam ser tratados indiferenciadamente e de forma despersonalizada pelo juiz. Não interessa se o juiz gosta de A e não gosta de B. O papel do juiz é ser imparcial, né? Nessas três partes aí que compõem a dinâmica da justiça, ou os interesses das partes, né? Quando nós temos uma disputa, seja por causa de um contrato de aluguel que nós queremos que seja revisado, uma disputa com um vizinho, ou num acidente de trânsito, ou quando nós estamos numa relação com o Estado acusador, nós temos sempre essas três partes, né? E o juiz é a parte que precisa ser imparcial, né? Cada uma das outras partes vai defender o que considera os seus interesses numa discussão sobre um contrato de aluguel. A imobiliária vai defender os seus interesses e a outra parte vai defender os seus. O juiz não defende os interesses de ninguém. O juiz não colabora com ninguém. O juiz precisa enxergar de forma imparcial. Vocês leem isso na página 397, né? No primeiro parágrafo, sobre a figura da justiça apresentada nas catedrais medievais e a importância dessa imparcialidade que caracteriza o Estado liberal moderno e que é a síntese da diferença histórica com as organizações estatais imediatamente anteriores ao nascimento da modernidade. A ideia das garantias para os indivíduos, né? Para as pessoas, para os sujeitos, para os cidadãos. Quando nós eliminamos isso, nós praticamente eliminamos o que caracteriza a modernidade, a laicidade do Estado, a neutralidade da justiça, etc. Tudo aquilo que caracteriza o nascimento da modernidade ocidental como uma época garantista e guiada pela razão, pela ideia de equilíbrio, de igualdade, de justiça e de respeito universal. Então, se a gente tira esses pilares, o resto do edifício
não se sustenta, é edifício civilizacional, nós poderíamos dizer. Bom, no caso da justiça distributiva, eu comentei também com vocês na aula anterior, que não se trata simplesmente da distribuição de direitos, como é contemplado na primeira geração, digamos assim, do pensamento liberal. A igualdade perante a lei, liberdade de expressão, propriedade. Se trata da distribuição de direitos de primeira geração, se trata também da questão da distribuição de direitos materiais, de bens materiais, desculpem, da distribuição de poder na sociedade e também, ainda que isso não seja uma categoria tratada de forma separada no texto, mas de obrigações, né? Exemplo, a obrigatoriedade de prestação do serviço militar, né? Essa é uma obrigação distribuída de forma desigual, no caso da sociedade brasileira, entre homens e mulheres. Não estou dizendo que está certo ou está errado, estou dando um exemplo de distribuição de obrigações, né? A sociedade determina, portanto, inclusive, isso num conceito de justiça distributiva. Nós temos que distribuir direitos, bens, poderes e obrigações. E a imparcialidade se exige em todos os casos. Então, esse é um desafio permanente, né, em nome de procurar da busca por uma distribuição justa do que quer que precise ser distribuído no seio da sociedade. Como uma distribuição igualitária não é sempre possível, nós precisamos encontrar possibilidades e justificativas para quando for o caso da distribuição desigual. Aí tem a nota número 4, um comentário com o John Stuart Mill, né, pessoal, em que o autor destaca que a primeira concepção de justiça apresentada pelo Mill é uma já bastante antiga, que diz que justo é aquilo que está em conformidade com a lei, né? Aí a gente tem uma discussão de filosofia do direito, que é uma tradição enorme já, em que nós não nos contentamos com um legalismo estrito, né? Nós somos obrigados a reconhecer que, muitas vezes, as leis são injustas. E se nós aceitamos como limite da noção de justiça a conformidade à lei, então nós estamos dentro de uma concepção legalista estrita, segundo a qual toda justiça que nós podemos almejar é aquela contemplada pela lei. Não é errado esse raciocínio, contanto que nós reconheçamos que as leis precisam ser reformadas quando elas são injustas, né? Senão nós nos atemos a uma definição formal, e se a lei manda torturar e matar inocentes, então nós dizemos que é justo torturar e matar inocentes porque a lei manda. Não podemos aceitar esse tipo de arbítrio argumentativo, entre aspas, porque não se trata nem de argumentação, se trata de uma simplificação nos dias de hoje grotesca. E um outro conceito de justiça, que é a ideia de não ferir os direitos dos outros. Então, isso tem uma noção de deveres negativos associada a ela. Então, quando nós pensamos em termos do indivíduo, né, o indivíduo é justo, ou ele tem um comportamento moral correto quando ele não fere os direitos dos outros. Ponto. Essa é a concepção, por exemplo, de Adam Smith ou de Schopenhauer. Aí o autor volta nas páginas 399 a 401 a relação entre mérito, a falar de mérito, desculpem, e mostra como a noção de mérito está ligada à noção de liberdade, pelo menos em certos aspectos. Então, o autor diz o seguinte, na página 399, que exceto pela nota só tem um parágrafo. Leio. Gostaria de referir-me à justiça corretiva apenas na medida em que isto é importante para a compreensão do conceito unitário de justiça. Ele está fazendo uma reflexão sobre a justiça corretiva, ele diz que não pode separar as duas noções de justiça, ainda que o objeto do texto principal seja a justiça distributiva. O aprofundamento ulterior da problemática da justiça corretiva exigiria, em primeiro lugar, refletir sobre o fato de que falar de mérito pressupõe aqui que aquele que perturba o equilíbrio seja livre, no sentido de ser imputável, pode ser responsabilizado. E, em segundo lugar, entrar nas consequências quanto ao sentido da pena.
Falar de mérito pode facilmente causar estranheza. Alguém merece alguma coisa? Poder-se-ia perguntar. Mas então se pressuporia um conceito enganador de mérito, de algum modo entendido como absoluto, né? Quando nós entramos nessa discussão totalmente abstrata, mas faz sentido falar em merecimento, né? Aí nós caímos, né, na necessidade de uma metafísica da pessoa, e é o que o autor vai dizer que não é necessário, né? O fato de que uma pessoa mereça uma determinada reação moral, ou no caso oposto, não mereça, ou ainda que mereça, por exemplo, agradecimento ou uma pena, não pressupõe uma metafísica especial da pessoa. O que se quer dizer é simplesmente que a reação moral, rancor ou indignação, por exemplo, que nós podemos ter diante de determinados fatos com os quais nós nos deparamos, que a reação moral ou a pena é ou não é adequada, né? E ele remete à teoria dos sentimentos morais do Adam Smith. É importante observar, né? O Adam Smith é conhecido por ser o pai da economia, pai do liberalismo econômico, e ter desenvolvido a fundamentação teórica, digamos assim, a sustentação teórica da economia e da sociedade capitalistas, mas o Adam Smith também era um filósofo moral e produziu uma contribuição importante para a filosofia moral, o que não costuma ser mencionado, não costuma ser mencionado toda hora. Em geral, isso passa batido. Vamos lá, seguimos na leitura. Então, o autor está falando sobre a capacidade de indignação, né? Já a reação do sentimento moral é, enquanto reação, um dado moral no plano que designei como segundo. E este segundo plano, o plano da reação, pertence essencialmente à moral. Se riscarmos a reação moral, riscamos também a percepção moral e, com isso, a moral em geral, né? Então, se trata daquela ideia intrínseca a toda e qualquer moralidade, né? A capacidade de se indignar diante da imoralidade, diante do que é incorreto, né? Se nós eliminamos isso, a reação, nós eliminamos a moralidade como um todo, né? Porque se nós não nos escandalizamos diante da violação de normas fundamentais, então toda a moralidade vai junto pelo ralo, vai junto com essa falta de indignação. Então, ao falar-se de mérito, supõe-se que a reação seja adequada, conveniente, isto é, em especial, não exagerada. De novo, aqui tem uma relação com a questão da neutralidade e da imparcialidade da justiça. Mais tarde, logo, o autor vai nos lembrar sobre as implicações de nós pensarmos numa justiça exemplar, né? O que é, muitas vezes, uma ideia sedutora, né? No nível, assim, superficial da compreensão do problema da justiça. Só superficial, vírgula, né? Porque não é difícil a gente ver, diante de determinados casos em que há uma comoção pública, representantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, defendendo punições exemplares, em que o merecimento daquele que é julgado fica em segundo plano, e exacerba-se uma pena para que a pena exagerada sirva de exemplo para inibir e intimidar os outros, para não agirem daquela determinada maneira. Como a lei de Talião, para quem estuda direito, história do direito, isso não é novidade, né? Olho por olho, dente por dente. Ou o que faz com o ladrão? Corta a mão dele, e aí os outros vão dizer, olha o que acontece com o ladrão, cortaram a mão dele, não vamos roubar, porque a punição é desse tamanho. Mas nesse caso, o que é objeto não é a punição merecida por aquele que descumpriu uma determinada norma moral e por aquele que violou a lei em termos penais, né? É o que o Tugendhat diz. Nesse caso, a pessoa, pensa em termos kantianos, aí, no imperativo categórico, de não tomar o outro como meio, né? A pessoa é instrumentalizada
porque o que acontece? Ela serve de exemplo, não se trata mais de reparação do dano, não se trata mais de oferecer ao infrator a pena que ele merece, mas de utilizá-lo como um exemplo para intimidar a sociedade. Né? E isso, mais uma vez, não combina com uma noção moral de direito e de justiça ou com uma ideia de justiça equilibrada. Né? Muito bem. Então, nessa leitura aqui, pessoal, o importante, entre outras coisas, é ver essa relação entre mérito e liberdade. Né? Quando nós estamos falando em termos de justiça corretiva, essa relação sempre precisa ficar clara, e isso é um pressuposto dos ordenamentos jurídicos que cabem no conceito de civilização. Por exemplo, nós consideramos inimputáveis as crianças. Nós não podemos responsabilizar uma criança de 9, 10 anos por um ato que ela cometeu, que é considerado crime quando é cometido a partir de uma certa idade, a partir dos 18. Né? Aí, maioridade penal, menoridade penal, essa discussão é outra, mas nós reconhecemos que é inerente à pessoa a ideia de desenvolvimento da pessoa. Né? Nós não podemos aceitar, para fins práticos de organização da vida social, que uma criança de 4, 8, 10 anos seja considerada plenamente desenvolvida a ponto de ser plenamente responsabilizada por determinadas coisas. Isso tem a ver com a proteção da pessoa, no caso específico de crianças, a proteção do ser pessoal na infância e de garantir as possibilidades de desenvolvimento pessoal equilibrado na infância. Então, existe uma limitação à imputabilidade, porque nós reconhecemos que muitas vezes há muitos casos e muitas categorias de seres humanos, como as crianças, que não agem no pleno exercício da sua liberdade, né? Porque não tem um domínio racional, conceitual, emocional dos acontecimentos. Isso vale em princípio. No caso da aplicação, isso vale como princípio. E no caso da aplicação do direito, claro, sempre terá que se levar em consideração o que no jargão jurídico se chama de caso concreto. Né? As coisas precisam ser analisadas caso a caso. Mas nós precisamos defender como princípio, né, que nós não somos todos imputáveis da mesma maneira desde sempre, senão nós poderíamos responsabilizar crianças recém-nascidas por certas coisas a partir de um determinado momento. Então, nós precisamos de um corte. Esse corte ele é arbitrário e ele pode ser discutido, né? E no Brasil também essa discussão volta e meia vem à tona, né? Fala-se em redução da maioridade penal, mas, em geral, fala-se em redução da maioridade penal contra quem? Contra determinados grupos. Né? Quando um deputado, um senador de 30 anos ou de 25 anos age fora da lei, em geral, não se fala, não se trata do problema do mesmo jeito. Né? Parece que existe uma categoria de crimes que precisa ser punida e inibida, mesmo com a redução da maioridade para 16, para 14, né? E que são geralmente crimes ligados à situação socioeconômica, e aí nós imaginamos que reduzindo a maioridade, para que nós possamos para exercer mais plenamente o poder coercitivo do Estado sobre menores de 18, ou de 16, ou de 14 anos, nós vamos ter melhores resultados. Mas aí, quando nós olhamos para outros crimes que, do ponto de vista monetário, material, são muito mais significativos do que, por exemplo, um furto, né? Nós não vemos com o mesmo rigor, e, nesse caso, nós não pensamos nas questões relativas à idade. Né? Normalmente, a responsabilização é mínima para determinado tipo de crime cometido por determinadas categorias. E, enquanto isso, nós pensamos, como se diz no direito penal, em termos do direito penal do inimigo.
né? Quando nós pensamos na infância e na adolescência, nós imaginamos aquelas situações de aqueles estereótipos de que na favela só tem bandido, então as crianças da favela são bandidos também, né? E daqui a pouco nós vemos uma criança indo para a escola sendo metralhada de um helicóptero no Rio de Janeiro, e tudo bem, ele era pobre, ele era miserável, ele era preto, ele morava na favela, e esse justificacionismo absurdo se perpetua nesses termos do direito penal do inimigo. Né? Para quem tem alguma familiaridade com o direito penal, aí é comum, né, nas aulas de direito, os professores de direito penal dizem que, né, o direito penal no Brasil, mas não só no Brasil, ele é destinado para os pretos, para os pobres e para as prostitutas. Né? E o direito civil nós temos para quem assina contrato, ainda que se superfature um contrato em 500 milhões. Né? E aí nós temos um direito, e para uma outra categoria de crimes relacionados à classe social, nós temos um direito muito mais punitivo, muito mais agressivo, e etc. Isso não estou falando nenhuma novidade, isso é compreendido tranquilamente na literatura jurídica brasileira e de outros países, como o aparato penal do Estado ele é muito mais voltado para os pobres e para o controle dos pobres, e, portanto, para a proteção da propriedade dos mais ricos. Né? Não se trata de ser comunista, dizer esse tipo de coisa, é uma constatação que tu encontras nos filósofos liberais também, que tratam do assunto. Muito bem. Gente, quanto às posições sobre as regras de distribuição, eu comentei na aula anterior que nós temos a posição igualitária e a posição aristotélica, segundo o Tugendhat. E o Aristóteles diz, igualdade somente aos que merecem igualmente. Né? Distribuir desigualmente entre os que merecem desigualmente não é justiça. Né? Então, a igualdade é um valor absoluto. Quando nós falamos de igualdade de interesses, de igualdade perante a lei, de igualdade como ponto de partida, é um valor absoluto. O Tugendhat diz, em outras palavras, o que o Singer falou para a gente lá no capítulo 2 do Ética Prática, e o que o Rawls falou também. Né? No mundo civilizado, esclarecido, não se argumenta contra a igualdade. A argumentação contra a igualdade, igualdade entre homens e mulheres, igualdade entre negros e brancos, e por aí afora, não é uma coisa discutida pelo público esclarecido. Né? Então, o público esclarecido não sustenta, não defende, não argumenta a favor da discriminação primária, como o Tugendhat falou. Né? Por exemplo, alguém ter mais valor do que outro porque é o filho mais velho, né? Ou de ter direito a um salário maior porque é do sexo masculino, né? Ou ter direito a votar porque é do sexo masculino. No Brasil, agora que está acontecendo a Copa do Mundo Feminina de Futebol, no Brasil, até 1979, as mulheres não podiam jogar profissionalmente. Né? Só mais um exemplo da desigualdade. Esse tipo de desigualdade não tem sustentação argumentativa cabível. Esse tipo de desigualdade só se sustenta com base no arbítrio e avizinhando-se do obscurantismo intelectual. Né? Isso é outra questão que a gente encontra unanimidade na comunidade acadêmica intelectual esclarecida. Muito bem. E o Rawls e o Ackermann, por sua vez, pressupõem um conceito igualitário de justiça, como nós tínhamos mencionado. Mas esses conceitos eles não são incompatíveis, o aristotélico e o conceito igualitário, como o Tugendhat diferencia. As duas concepções não são totalmente opostas. No primeiro caso, se duas pessoas merecem o diferente, é injusto dar-lhes o igual. E no segundo caso, se não se podem alegar razões relevantes para o mérito desigual, deve-se distribuir igualmente. Então, de várias maneiras, isso é reforçado nas nossas leituras e ao longo do texto do Tugendhat. A igualdade é o fundamento. Por isso que se diz mais adiante, né, que a igualdade não precisa ser fundamentada. A igualdade ela é evidente. Né? Se nós podemos falar em recurso à intuição, isso é algo intuitivo. Né?
o natural é a igualdade, né? Tudo que vem daí é diferença que precisa ser justificada. Então, não é o argumento da igualdade como fundamento que precisa de justificação. O que precisa de justificação é a distribuição desigual. Porém, deve-se observar que a distribuição igual não é necessariamente justa. O exemplo da torta, no qual nós já vamos entrar. Suponhamos que a mãe e a sua torta com 5 fatias para 5 filhos, ela tenha pedido ajuda dos filhos para fazer a torta. E um filho trabalhou por muito mais horas, se dedicou muito mais a ajudar na produção da torta do que outros. Nesse caso, uma distribuição igualitária não seria justa, né? Porque ela fere o mérito de um ou de outro. A menos que tivesse havido um contrato prévio em que a mãe diz, vocês vão me ajudar, mas não interessa se um vai ajudar um pouco mais, outro um pouco menos, ninguém vai ser punido por fazer alguma bobagem e cada um vai levar um pedaço igual da torta, né? Mas mediante um esclarecimento prévio, porque senão uma distribuição igual diante de um merecimento desigual não pode ser chamada de justa. Aí eu antecipei também na aula anterior a questão das possibilidades de justificação de uma distribuição desigual. O argumento da necessidade, no caso da torta, o filho pode alegar que está com mais fome, do direito adquirido, né, que a mãe pode ter prometido para um determinado filho que ele ia ficar com um pedaço maior da torta, por uma razão qualquer, e o argumento do mérito, aquele que trabalhou mais para produzir a torta. Esses são os que valem. Tem outros ainda, como o argumento do valor antecipado, mas isso é uma forma de discriminação primária. O filho mais velho tem mais direito por ser o mais velho. Isso é uma distinção moral com base em uma propriedade fatual, empírica, e o Singer e o House concordariam com isso. E esse é um tipo de discriminação que não se sustenta, né? Uma discriminação normativa baseada numa diferença não normativa, como ser o filho mais velho, que seria uma discriminação equivocada, assim como a discriminação baseada na cor, na raça, no quociente da inteligência, e assim por diante. Então, se não houver razões relevantes desse tipo para a distribuição desigual, a distribuição tem que ser igualitária. No caso da necessidade de fundamentação da distribuição desigual, isso é página 401, deixa eu ter certeza. A argumentação em torno da igualdade ser fundamento para Aristóteles e não precisar de fundamentação, o Singer diz uma frase bem interessante. Ele diz: a igualdade é uma só, as desigualdades são muitas, né? Então, é mais ou menos aquele contraste que a gente faz entre a verdade e a mentira, né? O ditado popular diz: a verdade é uma só, ou uma versão sobre os fatos. A verdadeira, ela tem uma unicidade que as mentiras não têm, porque as mentiras podem ser muitas, né? Tem muitos ditados populares que expressam o valor que nós damos ou nós deveríamos dar para a verdade, e inclusive apresentam razão para isso, né? Dizer, a verdade é uma, a verdade não tem versão. A gente costuma ouvir isso dos pais também, né? Dizer, a verdade é uma só. Quando tu começa a contar mentira, daí o troço vira literatura, em geral, má literatura, começam a aparecer novas variáveis e novas premissas, novos argumentos para sustentar uma inverdade inicial, e as inverdades se proliferam, né? O mesmo nós podemos dizer em relação à igualdade e à desigualdade. As formas da desigualdade são muitas, a igualdade possui uma única versão. Muito bem. Adiante, pessoal.
eu antecipei para vocês a questão da discriminação primária, né, e da arbitrariedade, e aí o Tugendhat desenvolve a ideia de distribuição justa, mostrando que o contrário de uma distribuição justa é uma distribuição arbitrária. E aquilo, a distribuição justa, ela não precisa ser igualitária. Foi o que nós falamos agora antes sobre as possibilidades de justificação da distribuição desigual. Necessidade, direito adquirido, ele vai discutir mais para frente isso aí, até que ponto você sustenta a questão do direito adquirido e a questão do mérito na distribuição. Se nós temos uma distribuição arbitrária desse tipo, justificada, ou melhor, desculpe, me confundi. Se a distribuição for justificada, ela não vai ser arbitrária. Então, toda distribuição arbitrária é uma distribuição injusta. Se ela não for arbitrária, aí nós precisamos de um padrão de medida objetivo, no caso da necessidade. Né? Nós não estamos falando de necessidades subjetivas ou de desejo. Nós estamos falando de necessidades empiricamente verificáveis, como, por exemplo, ser portador de uma deficiência, né? O que, por definição, significa que falta algo, né? Isso é uma questão de definição. Um portador de deficiência, na verdade, ele não é caracterizado por portar algo, ele é caracterizado pela ausência de algo, né? Que é a regra para os demais. Então, uma pessoa que tem dificuldades de locomoção, que tem dificuldades de movimento, que tem dificuldades visuais, ou quaisquer outro tipo de necessidade que nós possamos pensar, aí nós temos um caso de necessidades mensuráveis, em que nós podemos estabelecer uma medida objetiva da necessidade. Nós precisamos oferecer um determinado tipo de auxílio para determinados indivíduos, porque eles pertencem à comunidade da cooperação, mas eles não estão plenamente disponíveis na comunidade de cooperação, porque eles são portadores de uma falta, eles são portadores de uma deficiência ou de uma necessidade especial, como se chamava até pouco tempo, e isso significa, como eu falei na aula passada, que eles simplesmente são mais carentes de ajuda do que os outros. Isso de nenhuma forma coloca em xeque o princípio da igualdade. Vejam como, apesar do Tugendhat não estar desenvolvendo uma argumentação no sentido utilitarista aqui, e está fazendo algumas críticas ao Rawls, há uma concordância plena com aquela argumentação do Tugendhat sobre ação afirmativa, ou especialmente sobre igualdade e deficiência, no epílogo do capítulo 2, né? Uma nota conclusiva, igualdade e deficiência. É justo que nós ofereçamos um tratamento diferenciado ou que nós façamos uma distribuição desigual, contanto que nós, com isso, tenhamos como meta chegar a um resultado mais igualitário ou que nós tenhamos com isso a preocupação de garantir direitos iguais para os indivíduos. Eu comentei com vocês, acredito, um exemplo. Se na universidade nós temos no orçamento nós precisamos de um acesso ao segundo andar. E nós temos no orçamento dinheiro para construir só um acesso. E nós precisamos nos perguntar, todos terão acesso ao segundo andar? Todos hipoteticamente. Todo ano tem processo seletivo, entram novos estudantes, nós não temos como saber quais serão as necessidades dos estudantes que vão chegar. Tem os estudantes que já estão, e os estudantes que vão chegar. Pode ser que nós tenhamos estudantes cadeirantes, estudantes portadores de necessidades especiais, e aí nós não temos como justificar a construção de uma escada, que só seria utilizado por aqueles que estão no pleno gozo da sua capacidade de movimento. Nós teríamos, claramente, que optar pela construção de rampas, que poderiam ser usadas pelos cadeirantes e pelos não cadeirantes. Né? Nesse caso, nós estamos priorizando
o interesse do cadeirante? Não, nós estamos tratando igualmente os interesses, porque nós estamos, ao priorizar o interesse do cadeirante, oferecendo a possibilidade de acesso para todos. E quando nós construímos a escada, nós simplesmente excluímos aquele indivíduo que é limitado na comunidade da cooperação de qualquer possibilidade de cooperação. Ele fica totalmente excluído porque nós fazemos uma opção, isso é algo pensado, isso não acontece por acaso, as escadas das universidades não se constroem sozinhas, isso é uma escolha que tem um plano de fundo moral e isso precisa ser levado em consideração. Gente, a aula de hoje já está bastante longa, por hoje era isso.